de programação, que são várias também, né? Ninguém vai dominar tudo. Existe sim hoje funções, por exemplo, no ERC20, que é um padrão de token, né, clássico do Ethereum, que você pode mintar novos tokens. Então, você tem que prestar atenção se esse papel, né, do minter ele já foi revogado pelo criador, ou se ele ainda é ativo, ou então qual que é o supply máximo da moeda, se já chegou no supply máximo, ou ainda vão ser mintadas, né, novas unidades daquela moeda. Bitcoin é impossível. Agora, novas criptomoedas, né, devem ser analisadas aí caso a caso. Você falou aí, Bruno, do negócio do Squid Game aí, Round 6, né? Round 6, que foi o nome em português. Cara, até como classe de ativo, se a gente falar assim, né? Eu acredito que as grandes criptomoedas, opinião pessoal, elas já estão num patamar de reserva de valor, né? Se você fala aí de Ethereum, Bitcoin, para mim o Bitcoin é equivalente ao ouro, assim, para ser um ativo de reserva de valor. Mas a categoria criptomoeda como um todo é uma categoria de ativo de risco, de altíssimo risco e altíssima volatilidade, a volta lá em cima. Então, quando eu falo, principalmente para o pessoal mais velho, mas aonde que está a cripto? Cara, cripto está depois de opção, por exemplo, né? Cripto está depois dos derivativos, porque tem mais vol e tem mais risco. E o risco difícil de entender para quem não é do mercado é exatamente esse. O código é seguro? A tecnologia, ela realmente gera valor? Quem que são esses caras que estão por trás desse projeto? E aí, né, a gente tem dois tipos de scams muito comuns usando, né, a criptomoeda. E como qualquer ativo, cara, esses scams aconteceram sempre aconteceram na história da humanidade, né? E criptomoeda é só uma outra fachada que eles usam para se esconder atrás, né? A primeira é a pirâmide, então fundos de investimento com rendimentos altíssimos, etc. Cara, isso não existe almoço grátis na economia, ponto, né? Então não vai ter 5% ao mês garantido. Isso é mentira em qualquer coisa, né? Então, o cara fala, faça um investimento, fundo de investimento de cripto que te garante 5% ao mês. Isso é pirâmide. Né? Ô Pedro, eu acho que qualquer coisa que está captando mais do que a taxa de juros, o cara tinha que ganhar sozinho, concorda? Ele não tinha que chamar os amigos. Não é? Pega dinheiro no banco, então, né, cara? Pega dinheiro no Faz banco. essa riqueza só para você. Eu concordo totalmente com o Antônio. Mas o segundo formato de scam é esse. Você lança qualquer, né, uma shitcoin aí, qualquer porcaria tokenizada, levanta uma grana, liquida essa grana e desaparece, né? O caso recente foi com essa Round 6 aí, né? Mas há uns... O pessoal vai se lembrar, ali em 2017, qualquer merda que você lançava na internet, aqui é todo mundo maior, desculpa que às vezes eu solto uns palavrões escapole, viu, galera? Desculpa. Mas qualquer coisa que você soltava na internet com o nome de ICO ganhava uma grana preta, né? E vários micaram, óbvio que vários micaram. E nesse raciocínio, assim, para quem quiser, né, tentar fazer um dinheiro fácil, eu não sou muito dessa teoria, eu acho que não existe dinheiro fácil, mas eu tenho uma linha de pensamento que existe um dinheiro burro no mundo. Esse dinheiro burro no mundo, ali em 2014, 2015, principalmente nos Estados Unidos, ele foi para startup. Qualquer coisa que o cara falava que era startup, ele levantava 100, 150, 200 mil dólares. Né? Depois, 17, 18, ele foi para os ICOs. O cara lançava um ICO ali, qualquer ICO levantava um volumezinho razoável de grana. Agora, cara, me parece, eu não estou dando indicação de fazer isso para ninguém, mas me parece que tem um dinheiro meio burro indo para NFT. Tá? Que assim, qualquer coisa que o cara lança e fala que é NFT, recebe algum aporte relevante. Né? Mas
se você não é uma baleia com um percentual do seu patrimônio relevante para fazer investimentos que você está disposto a perder, o que você tem que tomar muito cuidado é para não estar seguindo, né, para não ser uma sardinha seguindo uma baleia e seguindo o dinheiro burro. Porque esse dinheiro burro vai virar pó em algum momento, né? Vai ser investido em alguma coisa que tem retorno zero. Então, né, putz, aquele FOMO, né, o Fear of Missing Out, medo de perder a oportunidade. Cara, aquela moeda não sei o que lá subiu X%. Cara, primeiro que já subiu, né? Na hora que você tomou consciência daquilo, já subiu. Será que nesse novo patamar ainda é uma oportunidade? E segundo, que pode ser um 3.000% aí desses aí que dali a pouco cai para zero, igual foi essa moeda que usou o quê? Não tem nada a ver com a série, né? Pegou um nome de marketing, um nome que estava no trending topics ali, que estava em voga, e socou o nome ali, tokenizou nada, não tinha nada por trás, né? Tokenizou um nome que não era sequer de propriedade dele, fez uma grana, transferiu e já era. Isso daí que eu queria até colocar aqui também, que mostra a segurança, às vezes até o Guel pode falar mais disso, mas a segurança da rede também está nos incentivos e qual que é a engenharia de incentivos por trás, né? O Bitcoin ele tem código aberto e precisa de um consenso de 95% de todos os mineradores. E não é assim, não é a gente aqui, não são 10, 11, 15 pessoas que estão dando consenso para aquela rede. São mais de 2.000 mineradores aí que a gente já tem, isso na última contagem que eu vi, né? Então, para você mudar alguma coisa ali, se torna realmente imutável, né? Como é que você vai mudar o código de uma forma maliciosa e conseguir 95% de consenso dos mineradores que ganham dinheiro e gostam dos estímulos atuais daquilo, né? Recentemente, a gente teve o Taproot, que foi uma das grandes atualizações aí no Bitcoin, mas que, assim, há muito tempo se falava em Taproot, melhorar a privacidade, etc., para agora a gente ter um grande avanço, né? Só queria acrescentar mais um pensamento nesse tópico de rug pull, que é puxar o tapete, só para explicar para o pessoal como funciona, para você tomar cuidado antes de investir numa criptomoeda aí, enfim, que não é porque está subindo e está todo mundo comprando que ela tem algum valor, né? Então, muita gente acaba olhando lá sei lá, na Binance, não sei onde você compra a sua criptomoeda, está subindo 1000%, vou comprar também que eu vou ganhar dinheiro. Mas quando um desenvolvedor cria uma criptomoeda, ele precisa colocar dentro de uma pool de liquidez, né? Dentro de uma piscina com dinheiro. Então, ele tem que colocar 50% da moeda que ele acabou de criar e 50% de uma moeda com valor maior, com valor certo, tipo o Ethereum, por exemplo, né? Então, as pessoas começam a comprar aquela moeda, né? E elas trocam a moeda boa pela moeda ruim. Até que o desenvolvedor, que ele tem quase todas as moedas na carteira, ele troca todas as moedas ruins pelas boas e aí acaba que não tem mais moeda boa dentro dessa piscina de liquidez e aí é onde o pessoal perde dinheiro. Então, para você não entrar numa dessa, tem que olhar bastante assim o que é o projeto. Se você não entende programação, olha, sei lá, olha por auditorias dentro daquele projeto, mas tem que tomar muito cuidado porque, como eu disse, é muito fácil criar uma moeda hoje, um token. Qualquer pessoa pode criar, fazer um marketing e fazer um esquema. Então, tem que tomar muito cuidado nessa área, nessa parte aí. Não vai, assim, dinheiro não... Você não vai ganhar dinheiro fácil, não tem dinheiro fácil. Então, você tem que fazer realmente a pesquisa, olhar as auditorias e tomar muito cuidado com isso daí. Tem muita gente que ganha dinheiro, mas tem muita gente que perde, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso daí. Cara, e para complementar, cripto é um ambiente tão diverso, né, e rico que não existe uma regra de ouro. Por exemplo, nem toda moeda que não tem supply também é uma shitcoin. Eu não sou Bitcoin maximalista, já fui. Hoje eu tenho mais uma porção de moedas ali que eu acredito. Não sou investidor de Doge. Não consegui investir em Doge, apesar de
assim, claro que foi ótimo, né? Mas o próprio Ethereum é uma moeda que não tem supply definido. E não é por isso que a moeda é uma shitcoin, por exemplo. Mas o Ethereum, ele é mintado de tempos em tempos. É curioso isso, porque tem um supply potencialmente infinito e continua sendo uma moeda muito sólida. Com essa nova atualização aí, o supply está crescendo de uma forma bem lenta, né? Com essa queima de tokens. Uma coisa que eu queria puxar aqui, que a gente teve outra pergunta, que é muito interessante, que seria qual o valor? A gente já começou a responder isso, mas qual o valor do Bitcoin? Para responder isso, queria que a gente falasse um pouco do descontentamento que existe ou que existia com o nosso sistema financeiro tradicional e com os nossos sistemas monetários. Trazendo aqui uma frase traduzida diretamente do Hayek, em 1984. Eu não acredito que teremos um bom dinheiro antes de tirá-lo das mãos do governo. Isto é, não podemos tirá-lo violentamente das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é, por algum caminho indireto, introduzir algo que eles não podem parar. Isso ele disse em 1976 ou 84, não lembro aqui. Mas o que é interessante? Ele disse isso há muito tempo, né, desse tal Leviatã, esse monstro imparável, que deveria surgir para a gente conseguir tirar o poder do governo. E de pouco em pouco, de forma resumida, né, os CryptoPunks começaram a trazer essa revolução para a parte monetária. E a gente teve o Bitcoin, que, de certa forma, foi introduzido de uma maneira indireta e que, pelo jeito, parece imparável agora, né? Do tamanho que está a rede, do tamanho que está... A gente já tem aí empresas comprando e colocando no seu balanço, a gente já tem fundos sobre isso, a gente já tem ETF de negociação futura nos Estados Unidos sobre isso. Então, queria entender a posição de você sobre esse descontentamento monetário que existia e por que a solução veio através de cripto. Cara, eu até gosto, esse tema eu adoro, né? Assim, porque, como libertário, eu sou um crítico ferrenho dos governos que, sim ou sim, perto de eleição, começam a fazer merda monetária, né? E estou falando de todos os partidos, praticamente, ideologia, tudo, praticamente, no meu ponto de vista, meio que farinha do mesmo saco. Assim, a gente fica vendo aí essa inflação pós-Covid, né? Para a gente ver, por exemplo, o quanto vale o Bitcoin. Vale o que as pessoas confiarem nele para colocar, né? Para colocar a sua confiança, né? Porque você vai trocar o quê? Você vai trocar dólares ou reais por Bitcoins. Então, você vai trocar o fruto do seu trabalho, o seu tempo, que você acumulou numa forma monetária, por Bitcoin, na crença, né, acreditando que aquilo é uma forma melhor de proteger o fruto do seu trabalho, do seu tempo, né, o seu tempo gasto. E aí a gente pega, né, saindo da Covid, toda a cadeia de suprimento do mundo ferrada com lockdown. Toda a cadeia de suprimento. Para cá e para lá, tudo faltando container, faltando muita coisa. O que o governo faz? E aí nós estamos falando do governo americano. Cara, um quantitative easing de 11 trilhões de dólares. Esse é o projeto. Entendeu? Então, assim, realmente, como que você, né, trabalhou, acumulou dólares, né, e, de repente, né, o supply aumenta em 11 trilhões de dólares no momento em que falta mercadoria. Então, o governo está nítida e claramente desrespeitando o seu tempo trabalhado. Né? Está transformando a sua acumulação em valor menor. E as pessoas, quanto mais elas aprendem, mais cara, isso dá taquicardia assim, na ingestão. Né? Quanto mais elas aprendem, quanto mais elas estudam, elas entendem isso e elas veem que elas têm que depender menos do governo para se proteger financeiramente, tá?
E aí, como a gente falou no começo, o Bitcoin com um supply limitado, mesmo, né? Mais limitado do que o ouro, porque agora começam a surgir as especulações de mineração de asteroide, que poderia trazer 4 vezes o supply de ouro que existe na Terra, né? Com poucas estrelas mineradas, por assim dizer. Então, dá para a gente ver aonde que o Bitcoin pode se posicionar, né? No meu ponto de vista. E só para ilustrar um pouco, porque aqui, é claro que a gente tem mais dados, né, mas a gente vê aqui a evolução de moeda em circulação americana, né, do Fed. Então, é uma moeda internacional que tem o poder de emissão de uma nação, né? E eu queria vou trazer aqui depois o gráfico de evolução do Ethereum, né? Que se você for ver, é quase que o contrário dessa curva. Então, são propostas monetárias diferentes, né? Por mais que seja uma emissão ilimitada, no Ethereum você tem uma queima, você tem uma emissão que já está controlada e estabelecida com A suas regra é regras, clara né? de aumento de supply, né? Isso, a regra é clara. E isso é que os governos não dão chance para a gente, eles mudam a regra do jogo. A gente de criptomoeda, que nos primórdios ali da criptomoeda, a gente acredita que ninguém tem que ter o poder de imprimir mais dinheiro. Então, como o Pedro falou, né? A gente tem que ter a liberdade, a soberania sobre a nossa própria riqueza. Nenhum governo no mundo tem esse direito de tirar esse poder de você. Assim, ninguém tem que ter o poder de imprimir mais dinheiro, né? Então, essa é uma das principais crenças ali no mundo cripto, dentro do mundo Bitcoin. Então, a gente tem que ter clareza, transparência no que está acontecendo. Exatamente. E só para complementar, o Ethereum, ele tem um mecanismo um pouco diferente do Bitcoin. O Bitcoin tem um limite de 21 milhões, né, de moedas e não será mais criada nenhuma além de 21 milhões. Já o Ethereum, ele não tem limite. No entanto, ele emite o mínimo possível para premiar as pessoas que estão validando a rede, né, chamados os mineradores. Hoje, o supply do Ethereum cresce em média 1,5% ao ano, e depois da implementação de um mecanismo, de um upgrade chamado de EIP 1559, que parte das transações coletadas são queimadas. Isso faz com que a moeda seja um pouco deflacionária. E a partir do ano que vem, o Ethereum vai deixar de ser Proof of Work, que é minerado com máquinas, e será minerado através de pessoas, stakers, de pessoas colocando seu próprio capital em risco, em jogo, para validar as transações. E você consegue fazer uma simulação matemática, e é previsto que, a partir do ano que vem, a emissão de novos etéreos será negativa, de menos 2,7% ao ano. Ou seja, será queimado mais etéreos do que criado novos etéreos. Então, a moeda está se encaminhando para ser também deflacionária. Isso é muito interessante de pensar. Ele não tem limite, mas vai ser deflacionário. Ou seja, o preço do ativo, né, olhando por esse lado, tem a tendência de subir de valor, vai subir o preço do ativo junto com o Bitcoin ali. Acho que ficou bem respondido aqui. E a outra pergunta que ficou aberta aqui, que a gente cobriu essa parte monetária, é o seguinte: o que vocês acham sobre os ETFs de criptomoedas, no caso Hash e Hash 11 e QBTC 11? Vocês acham que investir em criptomoedas por meio de uma corretora com a infraestrutura da B3 por trás aumenta a segurança das transações, ou ainda seria melhor comprar criptomoedas por meio de uma exchange confiável? Essa pergunta é importante porque eu queria a resposta de vocês também trazendo a parte de a custódia, própria custódia da sua riqueza. É uma evolução ou é um passo assim em falso, um retrocesso? Eu posso responder primeiro, depois o pessoal pode responder.
Bom, criptomoeda é um ativo que é negociado 24 horas, 7 dias por semana. Então, se você comprar diretamente sua criptomoeda, você tem a oportunidade de vender se ela subir, ou então comprar se ela cair. Quando você fica dependente de uma corretora, no caso de um ETF, por exemplo, você tem um limite, tem um horário para comprar e vender, né? E quando você não tem a custódia da sua cripto, tecnicamente você não é dono da sua cripto, né? Porque você não tem a chave privada dela, ou seja, se você não tiver a custódia, a gente chama not your crypto, né? Não é sua cripto. Então, é altamente recomendável, assim, no mundo cripto, que você tenha a sua própria custódia, você tenha sua própria carteira, você compre sua própria moeda sem precisar de nenhum intermediário. Essa é a minha opinião, essa é a minha visão, né? Porque quanto menos intermediário, melhor é o sistema. Mas aí fica uma dúvida aqui até para responder, vocês responderem até mais técnicas, às vezes se o Antônio puder dizer aí, que eu estou no site aqui que teoricamente está me dizendo que ele tem todas as chaves privadas do Bitcoin. Olha aqui, ó. Chama esse site aqui, eu tenho todas as chaves privadas e as chaves públicas. Então a galera vê isso daqui e fala, pô, que isso? Eu tenho o endereço e a chave, tudo aqui perto, né? Qual que é essa parte técnica do Bitcoin que faz com que tirar o intermediário, por exemplo, algumas coisas vale a pena ter intermediário. Eu não sou uma boa pessoa para limpeza. Então, eu vou terceirizar minha limpeza da minha casa, do meu lugar, tipo assim, arrumar minhas roupas, etc. Então, a gente sabe que essa parte marginalista, né, das coisas tem seu benefício, se as pessoas se especializam. Por que que não seria um retrocesso eu ter que ter a minha própria chave privada e fazer a segurança da minha própria riqueza? Legal. Ô, Bruno, primeiramente, esse site não tem todas as chaves privadas do Bitcoin mesmo, não. Todas não. Porque, se eu não me engano, cara, são muito mais chaves privadas possíveis do que todas as estrelas do universo, sei lá quantas vezes. Então, assim, aí tem algumas. Mas sobre essa questão de custódia, eu concordo com o que o Matheus comentou. Eu, por exemplo, tenho a minha própria custódia, não delego isso para ninguém, não confio em exchange. Já vi e assim, já vivi, né? E já ouvi muita história. O Pedro deve ter ouvido as histórias do Miguel, cara, com HTML Coin, grupo, e o pessoal perdendo dinheiro, e FBI, Contratando detetive nos Estados Unidos. detetive nos Estados Nossa. Unidos, e loucuras e loucuras. É emocionante, mas eu prefiro evitar. Assim, então, assim, eu concordo. Porém, isso não é a pintura toda. Por quê? Por que um ETF é muito bom? Né? Vamos colocar alguns motivos aqui. Primeiro, que não é todo mundo que quer ter a sua custódia. Tem gente que tem arrepio de ter que ter a própria custódia e fazer cibersegurança e fazer backup de seed e não sabe o que vai fazer, e se perder o backup, perde as criptos. Isso é um pesadelo. E ETF, por exemplo, é um mecanismo, é um veículo de investimento do mundo tradicional, das finanças tradicionais, que permite um acesso de investidores institucionais. Por exemplo, um fundo de pensão, que é uma baleia, né, do mercado financeiro, muito dificilmente compraria, eu acho que nem pode, pelas regulações atuais, nem pode comprar cripto diretamente. Mas você pode comprar um ETF de cripto. Então, o ETF abre espaços práticos para o mercado, tá? E o mercado cripto, como um todo, se beneficia disso, porque não é só, não somos só nós, né, investidores individuais ali, letrados na coisa, que sabem manipular uma carteira. Não, existe uma série de outras pessoas aí no mercado que vão comprar pelo ETF, vão estar felizes com isso e vão estar mais confortáveis, entendeu? Eu penso assim. Eu compartilho dessa opinião e a gente pode usar como exemplo disso, né, a própria B3, cara. Assim, se a gente usa o Brasil como exemplo e o resto do mundo pode ser um pouco melhor, mas não é
não chega a ser majoritário na maioria dos lugares, a B3, que é a bolsa tradicional, parece que outro dia bateu 2 milhões de CPFs. Entendeu? A gente está num país de 215 milhões de pessoas. Então, a gente talvez ainda não chegou em 1% da população investindo na bolsa tradicional. Porque essas pessoas, tem gente que acha que bolsa é coisa de, né, coisa de milionário, tem gente que acha que é fraude, tem todo tipo de conceito a respeito do mercado financeiro. E com a cripto não vai ser diferente, cara. Pelo contrário, como é mais fácil usar a cripto de fachada para golpe, para pirâmide, né? Vai ter um receio, vai ter uma resistência por parte de grande parte da população, grande parte dos potenciais investidores, em utilizarem o investimento direto, né? Além desse receio de perder chave, de perder custódia, tudo mais, de morrer e não ficar para ninguém, né? Morreu com a chave, cara, levou para o outro lado, né? Levou os bitcoins para o outro lado junto com ele. Aquela velha história, né? Caixão não tem gaveta, agora tem, leva os bitcoins junto, porque ninguém mais vai conseguir colocar a mão. Mas assim, é muito importante a gente conseguir aproximar as criptomoedas do mercado financeiro tradicional pelo volume de dinheiro e por permitir o acesso de mais pessoas e de diferentes formas. Igual a bolsa, não tem certo e errado, né? Tem gente que gosta de comprar um imóvel, né? Deve ter aqui vários pais que têm imóveis para alugar, tem gente que gosta de botar dinheiro na poupança, não acho isso inteligente, mas tem gente que gosta. Já tem um cara que é um pouquinho mais arrojado, em vez de comprar o imóvel, investe no fundo imobiliário. Também não está errado, eu não conseguiria comprar, né, a loja do Citibank na Paulista para o aluguel ser só meu, mas através de um fundo imobiliário, de certa forma, eu consigo acessar essa rentabilidade. Né? E a cripto, às vezes, é a mesma coisa, apesar de a gente poder comprar um satoshi lá embaixo, né, e ter a posse disso, tem a questão da gestão, tem a questão do 24/7, né, tem a questão do rendimento, o cara quer reserva de valor, ou ele quer, não estou falando de rendimento mensal, porque isso a cripto ainda não entrega. Alguns tokens podem entregar dependendo do projeto que eles estão lastreados, né? Mas às vezes o cara quer uma posição mais agressiva e precisa de um trader trabalhando para ele ou de um fundo gerenciando o investimento dele em criptomoeda, porque ele é um médico, ele é um profissional de uma área completamente diferente que não vai ficar na frente da tela do computador acompanhando todo dia, 3 vezes por semana, qual que é a direção de cada moeda, né? Sim, sim. Concordo com tudo isso que vocês disseram e achei até interessante a visão de que talvez seja útil uma custódia aí por um terceiro. E o engraçado aqui desse site é que, na verdade, ele não tem todas as chaves, mas ele gera, a cada vez que você passa de página, ele pega esse número aqui e gera 30 chaves possíveis aqui, 30 não, acho que são 50. Então, assim, essa quantidade de páginas que tem aqui, e realmente a gente precisaria, assim, de um computador absurdamente colossal para conseguir, nem que fosse checar chave por minuto para conseguir quebrar uma custódia de Bitcoin. Então, assim, algo que realmente foge do possível, né? Assim, na verdade, essa capacidade computacional já existe, né? Que são os computadores quânticos, mas ainda de acesso restrito, né? São vendidos para algumas universidades e governos, mediante pedido, não sei o quê. Isso é uma coisa que, quando eu falo de Bitcoin, o pessoal me pergunta muito, mas e o blockchain é seguro? E o computador quântico não vai quebrar a criptografia do blockchain? Cara, talvez quebre, não fazendo um paralelo né, que os números são exatamente esses, mas vamos supor, talvez você coloque um computador quântico para quebrar a criptografia de um blockchain aí, e ele demore 2 horas, 4 horas, 6 horas. Para quebrar a segurança de um banco tradicional, ele provavelmente vai gastar 15 minutos, e lá tem muito mais dinheiro.
Então, se você for um bandido de posse de um computador quântico, algo que hoje é impossível, aonde você vai atacar? Né? E outra, quando um computador quântico chegar na mão de pessoas mal intencionadas, muito provavelmente a criptografia também já vai ser quântica, porque vai ter chegado nos mecanismos de defesa antes. Né? Pelo menos essa é a minha aposta. Legal isso daí. Eu não sei se existem aí já algumas moedas que algum projeto está pensando em trazer defesa quântica para o sistema. Teve uma pergunta aqui que seria legal aí do Guelph, que está aqui como head do Bankless, dizer. Perguntaram aqui, o que significa DAO? Eu falei que Bankless DAO, a galera perguntou o que é esse DAO. Bom, DAO é uma sigla em inglês que significa Decentralized Autonomous Organization, ou seja, organização autônoma descentralizada. É uma organização digital descentralizada. São organizações que não têm CEOs, não têm CFOs, não tem ninguém com mais poder que ninguém dentro da organização, e a gente usa uma ferramenta do blockchain, algumas ferramentas do blockchain para organizar as pessoas, para organizar os pensamentos em prol de de um objetivo em comum. Então, isso chamado de DAO. E aí todo mundo que participa da DAO, todos os membros, têm poder de voto dentro da DAO. Isso é bem interessante, comparado com o mundo real. E também, só para complementar, DAOs, você não precisa pedir permissão para participar de uma DAO, para contribuir com uma DAO, e também você não precisa confiar em ninguém dentro de uma DAO. É 100% trustless e permissionless, que significa a gente usa tecnologia de contratos inteligentes para executar as regras criadas pelos membros da DAO. Mas os próprios membros, com votação, conseguem alterar essas regras e alterar também os contratos. Então, é bem legal, bem interessante esse conceito. Sim, a gente já existiam as DOs, né, que são as organizações digitais. O que esse A de autônomo agrega para essas organizações, por exemplo? Já existem o Facebook, Google, Amazon, são organizações digitais quase, né? Sim, mas se for comparar uma DAO com o Facebook, por exemplo, o Facebook ele tem lá os seus CEOs, tem os diretores que vão decidir o que vai acontecer com o Facebook. Não é a comunidade, não são os usuários que decidem o que vai acontecer. Em uma DAO são os usuários, são as pessoas que têm o token daquela DAO para poder fazer mudanças, né? E isso é um grande diferencial do mundo convencional, das empresas em si. Então, são empresas de comunidade, feitas por comunidades, que compartilham a mesma conta bancária. Legal de falar isso. O tesouro ali da empresa está em controle de todos. Exatamente. Fizeram uma pergunta aqui, que acho que aí já não escreveu o nome aqui, mas acho que já iria direto para o Antônio. Como corporações conseguem utilizar a tecnologia blockchain fora do dinheiro? Acho que, tipo assim, sem ser igual a Tesla, essas empresas que compram, como é que elas conseguem utilizar a tecnologia de uma blockchain? Nossa, muito boa pergunta. Tem esse exemplo do mecanismo de consenso que a gente criou para a indústria siderúrgica. O que é um mecanismo de consenso? Primeiro vamos pensar num problema. Duas indústrias, uma é fornecedora, a outra é cliente, e eles fazem contratos ali críticos, multimilionários em dólar. E quando acontece algum problema, geralmente uma indústria ela fala o seguinte: olha, o problema está no seu produto que você me vendeu. E aí a outra fala o seguinte: não, está no seu processo produtivo, você que não produziu direito, meu produto é bom.
Em grande resumo, existem disputas dentro de um contrato. Não é porque está escrito no papel que funciona, tá? E esse mecanismo de consenso, ele é uma aplicação em blockchain que cuida desse consenso em tempo real. Então, imagina que a gente tem representantes de ambas as empresas, que eles são responsáveis em diferentes níveis, nível técnico, nível comercial, nível laboratorial, gerencial, etc. E durante o processo produtivo, eles vão assinando e dando inputs para aquela... dando inputs que são registrados em blockchain. Então, imagina que um executivo fala assim, olha, está tudo ok, eu recebi aquele carregamento aqui da outra empresa, tal dia, tantas toneladas, com tais condições. E o outro executivo fala, é isso mesmo, eu enviei. E você vai costurando esse consenso, tá? No final das contas, é uma DAO, tá? A gente pode falar que esse mecanismo de consenso é uma DAO, e um contrato inteligente pode ser abastecido como stablecoin. E essa stablecoin vira o meio de pagamento ali entre as indústrias. E pensem como se fosse um cadeado de 3 chaves, que com 2 ela já abre. Então, se uma indústria está de acordo com a outra, elas vão vir as chaves e o pagamento vai para quem deveria ir. Se elas não estão de acordo, a gente criou uma câmara arbitral em blockchain. E um árbitro ele é chamado, que é um árbitro previamente eleito entre as partes, ele vem para virar a segunda chave, analisar todo um processo. Então, assim, vira como se fosse uma justiça descentralizada, muito mais barata e mais eficiente do que a justiça comum, totalmente libertária entre empresas, tá? E isso ajuda a criar um novo terreno de confiança entre as duas indústrias, ajuda a diminuir riscos. Toda vez que você diminui risco, você está deixando um processo mais barato, mais competitivo. No final das contas, aumenta a margem para todo mundo. Então, está aí uma aplicação não financeira de cripto. Mecanismo de consenso em blockchain. As pessoas vão estar usando ali aquela solução sem saber que estão na rede da Ethereum, por exemplo. Acho que o Antônio desligou ali a câmera. Mas pergunta é se as pessoas usam sabendo que elas estão dentro de uma blockchain ou não, né? Seria igual eu uso aqui meu WhatsApp, igual mando mensagem, consegue fazer uma solução que usa a rede da blockchain sem parecer um monte de rabisco, eu ter que colocar minha chave ali privada, que é um código gigante. Bruno, isso aí é importante porque o usuário médio ele não tem que entender nada de blockchain. Blockchain é um empecilho para ele fazer os afazeres ali dele. Então, a gente cria sistemas web que não precisa de conhecimento algum. O cara aperta botões, faz login e tem sempre um hash, um link para ele verificar, para ele ir no Etherscan, para ele ver que é um contrato inteligente, que registrou essa transação. Mas é como se o blockchain estivesse por trás das câmeras o tempo todo. E é isso que gera valor, né? São interfaces fáceis, né? Para o seu usuário, de fato, utilizar. E a blockchain está como tecnologia de suporte ali por trás para dar segurança para as transações. Legal demais, muito da hora. Com certeza, grandes indústrias já estão olhando forte para isso daí, né? Não só em usar a parte financeira das criptomoedas, mas também essa parte funcional. Veio aqui uma pergunta. Oi? Eu ia complementar que a gente também usa o blockchain, tem muita gente que usa, que não sabe, está usando para votação, e também tem gente que está entrando no mercado, comprando um NFT e nem sabe que está usando o blockchain também. Isso são 2 coisas que tá acontecendo, que eu vejo que está acontecendo muito agora no mercado. Sim. Aí veio uma pergunta aqui que veio interessante, que são 2, que a gente falou sobre ter a própria custódia, a gente falou muito sobre isso, aí perguntou como é e o que é ter a própria custódia? Que aí eu também queria pegar aqui a outra, que é o seguinte: vocês veem volatilidade das criptos após o tweet como uma grande fragilidade delas e acreditam que isso pode mudar algum dia? Sim, como? Então, o que seria ter a custódia? Falar que você tem a custódia? Essa parte da custódia ela tem uma passagem histórica muito interessante, né?
Dar os créditos, né? Onde é que eu aprendi isso? Com o Bruno Perrini, não sei se alguém segue, ele tem falado até bastante de cripto aí, apesar de não ser uma forma técnica, mas tem sido um evangelizador por causa do alcance dele. Mas ele fala dessa passagem com os judeus, né? Os judeus são um povo historicamente perseguido, né? Na história da humanidade toda, eles tiveram vários problemas. E o ouro, ele não era um metal valorizado. Tá? O ouro ele é um metal, né, que ele não tem um índice de resistência muito alta, ele não é dos melhores metais por características químicas e de resistência. Mas o que acontecia? Os judeus eles eram proibidos de possuir terras em alguns lugares, eles eram proibidos de comprar casas e etc. Então, eles tinham que ter a custódia do seu patrimônio. Tá? E a forma que isso foi se desenvolvendo ao longo da história da humanidade era deles carregarem moedas de ouro. Então, esse valor foi sendo criado, primeiro, entre o povo judeu. Os judeus trocavam ouro entre si, porque, como eles eram, entre aspas, frequentemente, né, não todo dia, mas de geração em geração podia acontecer que eles eram expulsos de algum terreno, alguma coisa assim, de alguma região geográfica, e eles tinham que ter a capacidade de levar com eles a riqueza deles. Né? E foi assim que se criou o conceito do ouro como reserva de valor. Então, não é de hoje que os governos ameaçam, né, a sua acumulação de riqueza, tá? De uma forma simples de se dizer. Sobre ter a sua custódia, né, se você fosse um judeu lá, quantos mil anos antes de Cristo, carregando todo o seu ouro, e você fosse assaltado, você estava sem nada, né? E no caso da cripto é a mesma coisa. Se você tem todo o seu patrimônio em uma hard wallet, pendrive, alguma coisa assim, e sai andando com ela no bolso o dia inteiro para tudo quanto é lado, isso não é muito inteligente, né? Então, como reserva de valor, é interessante que você tenha diferentes formas de proteger o seu patrimônio, né? Ou mesmo se você quiser acumular muito em cripto, uma opção com alta volatilidade, alto risco, mas que é a opção de muita gente que eu conheço, inclusive, é que você tenha um pedaço, um pouco numa corretora que você está usando para trading e tenha mais de uma carteira que você guarde suas criptomoedas, né? E da mesma forma, você tem a mobilidade, né? Você tem a mobilidade. Hoje você não consegue passar num aeroporto com um saco de ouro, mas você consegue ir para os Estados Unidos com uma carteira. E se você tiver um par lá que te aceita comprar Bitcoin e te pagar em dólar espécie, você, né, deixou de lado as taxas de câmbio, os impostos, né, aquelas taxas maravilhosas de aeroporto com 10, 15% de spread. Né? Tipo, te compro o dólar a 5, te vendo a 7,80. Né? Então, assim, não deixa de ser uma ferramenta, né? Uma ferramenta de uso e de posse e proteção, tá? Mas é uma escolha, e no meu ponto de vista não é uma escolha inteligente você colocar tudo num recipiente só, seja ele qual for, né? Lembrando, disclaimer, né? Disclaimer que a gente fala sempre, né? Corretora não é carteira, né? Coinbase que o diga, né? Não, Antônio, não era Coinbase a treta da HTML lá? Cara, era outro nome. Não era Coinbase, não? Eu não lembro qual que era a corretora. Eu Não. lembro que aquilo foi aquilo foi um caos, porque HTML subindo muito, a galera, tipo aquele meme, né? Putz, estou cansado de acordar pobre, almoçar milionário e dormir pobre, né? Que isso é um meme de criptomoeda, porque a vol é muito alta,
né? Mas nesse caso, os caras estavam realmente criando patrimônio, e de repente a corretora quebrou, cara. Sumiu com as HTML de todo mundo. No meio dessa briga de tentar reaver o patrimônio, a HTML virou pó. Então não tem nem mais o que reaver, né? Virou pó, nem sei se ainda vale alguma coisa, mas eu acho que caiu bastante. Depois eu não tinha, felizmente, HTML nessa época, eu perdi o bonde inicial, e aí depois eu falei, cara, eu não vou entrar não, que eu acho que já subiu demais. Bom, dessa, né, de não ter acompanhado o grupo a tempo, dessa vez eu me salvei. Eu cheguei a comprar, mas eu saí antes da corretora por um motivo que eu nem sei dizer. Eu saí antes por sorte. Sorte também conta, né, cara? Eu brinco disso. Eu falei, meu primo era dono daquele bar Itatiaia ali no Sion. Cara, por algum motivo deu na cabeça dele, cara, bar dá dor de cabeça demais, me encheu o saco. Ele vendeu em dezembro de 2019. Pô, sorte. Eu posso dar uns 2 centavos nessa pergunta também, sobre o meu ponto de vista. Eu tenho um fundo de investimentos em criptomoedas, cerca de $500 mil, mais ou menos, que a gente investe, e todo fundo é usado em carteira com self-custody, né, que é custódia própria. A gente não usa nenhuma corretora para tomar conta das criptos. Na minha visão, no meu pensamento, né, eu escutei muito isso em conferências que eu participei aqui nos Estados Unidos, dizendo que se você não tem posse da sua chave privada, tecnicamente você não é dono das suas criptos. Isso acontece, né, quando você deixa sua cripto dentro de uma corretora, né, e a corretora quebrar, por exemplo, falir, e você não conseguir resgatar sua cripto, você não tem o que fazer, porque, primeiro, cripto ainda não tem regulamentação, questão de corretora, enfim, e você corre grande risco de também sofrer censura do governo por ter sua cripto ali dentro de uma corretora. Hoje a gente usa carteiras como, por exemplo, o MetaMask para Ethereum, mas também a gente usa a Ledger, que é uma carteira offline. E mesmo que quebre esse pendrive, que é o Ledger, a sua criptomoeda não fica armazenada ali dentro, mas fica no blockchain. Para você acessar, você pode acessar com outro Ledger, mas você precisa ter sua chave privada. Então, a sua chave privada é o que determina a custódia. Se você não tiver sua chave privada, aí você também não vai ter acesso às suas criptomoedas. Então, assim, se alguém não quiser ter essa responsabilidade de tomar conta da sua própria chave privada, porque muita gente no passado comprou Bitcoin, por exemplo, e perdeu a chave privada, hoje as pessoas estão milionárias e não conseguem acessar esse dinheiro. Então, assim, tem pessoas que preferem realmente deixar essa custódia na mão de um terceiro, de uma corretora, enfim. Mas você tem aquele risco de censura de governo, você tem o risco da corretora quebrar, enfim. E, tecnicamente, mais uma vez, se você não tem sua chave privada, a cripto não é sua, é da corretora. É como o banco, né? Você deposita o seu dinheiro e você está dependendo do banco ali, né? Só é dono do seu dinheiro se você tirar ele ali do banco. Enfim, essa é uma ideia que a gente leva aqui no nosso fundo e a gente tenta, de todas as formas, não depender de corretora. A gente só usa a corretora como ponte para comprar o criptoativo, né? Para transformar dólares em criptoativo e depois a gente tira e põe numa carteira de custódia própria, né? Hoje a gente tem 26 carteiras diferentes para não ficar tudo armazenado em uma carteira só, como o Pedro falou, é bom diversificar em carteiras diferentes. Então a gente tem 26 diferentes carteiras e hardware wallets, que são carteiras offline, e também hot wallets, que são browser extensions. Então, é bem interessante isso daí, e eu penso, eu sou a favor dessa mentalidade de você ser dono da sua própria chave privada. Mas é um processo, né, gente? É um processo. O pessoal precisa primeiro entender a tecnologia, enfim, para depois ter custódia da sua própria criptomoeda. Cara, mas isso não é nada de novo. Vou até complementar com 2 histórias da minha família, tá?
O meu avô, pai do meu pai, morreu de infarto quando ele ainda era bem novo. Ele era sócio de uma loja. Minha avó vendeu, não entendia bolhufas daquela empresa, vendeu a parte do meu avô para o sócio e colocou o dinheiro no banco. 6 meses depois, o banco quebrou. Eles eram amigos do dono do banco, né? E ela, também por inocência, colocou todo o dinheiro num banco só. O banco quebrou e eles ficaram passando aperto mesmo, dependendo de ajuda da família, até que eles conseguiram se restabelecer. E eu também, né, cara, até por não acreditar tanto no Bitcoin no começo, eu minerei Bitcoin e eu perdi chave privada dos Bitcoins que eu minerei. Comum. Comum. Pois é, então assim, Deve ter quando alguns tem milhões 21 perdidos. milhões de Bitcoin de supply, eu falo, não tem, cara, tem muito Bitcoin enterrado no além aí. Verdade. Tem muita gente Então, que assim, perdeu eu perdi milhões. chave privada, deve ter aí, sei lá, talvez R$ 1 milhão ou mais meus aí, que são meus e nunca serão, né? Isso aí Exatamente. é difícil e não falta história, né? Eu, assim, em 2017, 18, comecei a usar os computadores da escola, eu consegui colocar um sistema lá e chegava de manhã, colocava todos os 30 computadores da informática minerando Doge, mandando para uma carteira que eu tinha na Chapo, com os amigos meus. E assim, a gente ficou assim por um tempo, lá minerando com os computadores da escola, até que o pessoal estava reclamando que os computadores estavam lentos e quentes, claro, né? Tava ali fritando, minerando as coisas. No final, a gente perdeu a chave privada, a gente perdeu a carteira da Chapo, perdeu as outras que a gente tinha e segue a vida, né? Segue a vida, não tem o que fazer. Normal isso. Tá valendo uma grana essas Doge agora, hein? Não, pois é, na alta a gente começou a fazer umas contas e decidiu parar assim para não ficar triste. Aí eu queria entrar aqui em dois pontos, que assim, eu acho que a gente já viu que o maior impacto das criptos está na sua tecnologia, a gente viu que tem uma utilização, uma utilidade como dinheiro, tem uma utilidade como infraestrutura, e vê que essa criptografia é uma coisa muito poderosa. Agora eu queria perguntar, ir para alguns pontos sobre o que é o momento atual das criptos. Então, para a gente comentar um pouquinho o que é DeFi, que são as finanças descentralizadas, e também quais foram as fases, né? A gente teve o Bitcoin como a primeira geração ali de blockchains, depois teve suas divisões como Litecoin, Bitcoin Cash, etc. Aí a segunda geração com o Ethereum, e agora a terceira aí com outras como Solana, Cardano, Polkadot, essas soluções de segunda camada, de camadas paralelas. Então, para introduzir esses assuntos, queria começar com o panorama de vocês sobre como está o momento atual das criptos. Bom, eu vejo um momento de consolidação para um público maior, né? Passando por entender menos de cripto e de tecnologia e ter acesso a um deliverable que vem via blockchain, muitas vezes via criptomoeda, sem que necessariamente o usuário tenha esse conhecimento, tá? E aí eu estou falando dos NFTs, igual o Matheus falou, que tem gente comprando NFT sem saber que é blockchain. Estou falando dos games, né? Você vê a XS lá disparando, então a Axie Infinity, agora estão saindo vários outros games. O pessoal de game é mais ligado, muitos sabem que estão dentro de uma rede blockchain, mas não necessariamente 100% das pessoas sabem. Mas isso ajuda a consolidar, entendeu? Cada vez mais dinheiro, cada vez mais recurso para soluções e estruturas de blockchain, né? Cada vez mais tempo das pessoas, cada vez mais atenção das pessoas e cada vez mais volume financeiro também. Então, eu acho que isso, agora, o cripto está começando a entregar, por um momento de amadurecimento mesmo, valor real no dia a dia das pessoas, né? E isso, cara, é um sinal de maturidade muito grande e que para a gente que sempre defendeu essa bandeira
é um caminho que a gente sabia que ia chegar em algum momento, pelo menos a minha opinião, né? Eu sempre achei que ia chegar nisso. Seria a grande onda institucional, né? As instituições aí Exato. chegando já. Eu nunca achei que ia ser através de NFTs e games. Eu achei que, na verdade, security tokens iam chegar mais rápido, mas pela questão regulatória, né, é mais difícil você juridicamente vincular, por exemplo, participação societária de uma empresa a um token no blockchain. Aí entra, né, o Brasil, o judicialista como ele é, né? Você consegue descaracterizar aquilo, falar que o token não é a participação, não sei o quê, e vira uma briga judicial que se estende por 20 anos. E em outros países, a briga judicial talvez não seja tão ferrenha, mas também pode existir. Então, em coisas de menos valor de longo prazo, como são ferramentas para você usar num jogo que já é online, você tem menos probabilidade de uma disputa jurídica que pode prejudicar o uso do dia a dia. E isso está atingindo cada vez mais pessoas. Eu realmente não imaginava que a gente teria, assim, eu sou bem otimista, mas eu realmente não imaginei que a gente teria coisas como Miami Coin ou empresa comprando Bitcoin em massa, assim, e utilizando, ou até o que a gente está vendo aí como esse DeFi 2.0 aí, a galera querendo comprar, criando fundos, né, para comprar ativos de leilão e DAOs sendo formados a todos os instantes. Eu não imaginava que a gente estaria com uma onda institucional tão forte. Assim, complementando o que o Pedro falou, geralmente a inovação ela vem pelas beiradas. Ela vem pelos aqueles mercados mais fáceis de adotarem. Por exemplo, cartão de crédito, hoje para a gente é normal, mas antigamente era uma grande inovação, né? Eu lembro que eu li, né, sobre isso, que tinha história nos Estados Unidos que no início da American Express, alguns lojistas no Texas, eles chamavam a polícia quando alguém queria pagar com cartão de crédito, porque eles queriam $1, né, e não um pedaço de plástico. E o primeiro mercado a aceitar cartão de crédito extensivamente foi o mercado pornográfico, que precisava de um meio de pagamento. Então, assim, cripto, hoje em dia, igual o Pedro falou, né? Mercado da arte, NFT, uma forma muito fácil de transacionar a arte hoje em dia. Games, que também um público antenado, que quer comprar colecionáveis, né? As coisas estão pelas beiradas. Agora, vão vir os security tokens, a gente vai ter essa onda. Para mim, as bolsas de valores vão ser totalmente tokenizadas. E está acontecendo uma coisa histórica, porque empresas estão inserindo criptoativos nos seus balanços e países estão inserindo criptoativos nos seus balanços de bancos centrais também. Isso acontece hoje em países de baixa expressão. Mas eu não sei se vocês viram o discurso da Hillary Clinton na última conferência da Bloomberg, que ela, acho que foi ontem, sei lá. Ela falou o seguinte: criptomoeda, isso aí pode ser uma ameaça para as moedas estatais, né? E ela está um pouquinho atrasada para perceber isso, mas os políticos estão percebendo que isso é uma coisa que interessa muito, porque eu não sei qual vai ser o desfecho. Mas, na minha visão, tecnicamente, a moeda fiduciária já foi dominada, né, por essa concorrência monetária das criptos, porque a cripto ela tem uma base moral superior, né, na esteira que o supply é definido, não é uma pessoa só que imprime o dinheiro, é um coletivo, existe um consenso, tudo aquilo que a gente falou. Mas eu acho que cripto está começando a gerar valor para o cidadão e também gera um valor indireto, porque agora os bancos centrais vão ter que correr para oferecer produtos, né, no caso deles são moedas, né, mas produtos mais eficientes, porque existe uma concorrência. Imagina as pessoas, né, via educação, elas entenderem que é melhor usar cripto do que fiat,
por questão de imposto, por questão de custo de transação, por questão de reserva de valor, não tem inflação, etc. Se cripto vira um meio de pagamento, isso é um problemão para o Estado, porque você não tem forma objetiva de cobrar imposto. Exemplo, você cobra imposto em real, mas a galera aceita cripto, e cripto não tem imposto, então eu vou até vender mais barato em cripto. E aí a chave vira muito rápido, pode sair do controle. Então, assim, eu não sei como que vai ser essa interação dos governos com cripto quando, de fato, se tornar uma coisa que gera tanto valor para o cidadão que vira uma ameaça, né? Isso aí é uma discussão muito interessante, na minha visão, porque os governos vão tentar proibir, na minha visão, e eu nem sei se tem como proibir já, se já é uma coisa grande demais, né, para ser tapada ali com a peneira. Essa é uma discussão interessante. Então, assim, o valor das criptos está cada vez mais perceptível e também incomodando cada vez mais o status quo. Muito bom falado. Só para complementar, a gente viu recentemente a China banindo Bitcoin, criptomoedas, ou seja, eles criaram um firewall gigante lá, proibindo o pessoal de acessar certos sites. Só que isso não fez com que o chinês deixasse de investir em cripto. Pelo contrário, os chineses aumentaram os investimentos em criptos. Eu tenho muitos amigos chineses investindo em cripto pesado, e a gente não viu uma diminuição do hash ali na Ásia. Então, a gente está na fase agora de adoção e a gente vai bater de frente agora com o Estado, porque o Estado, o que ele vê? Por exemplo, ele está vendo as empresas, grandes empresas, Facebook, Amazon, Google, com muito poder. E o que eles querem fazer com essas empresas? Eles querem quebrar essas empresas, esses monopólios, porque a empresa não pode ter mais poder que o governo, né? E cripto muda isso. Cripto fala assim, beleza, então, se você não quer que as empresas tenham muito poder, vamos distribuir esse poder para as pessoas. Só que também o governo vê criptomoeda de uma forma ruim, porque vai também tirar o poder do governo em questão do controle financeiro com as pessoas. Então, eu vejo que a gente está indo por um caminho onde que é possível que governos percam o controle financeiro, porque quem garante a moeda, né? O governo, o exército por trás, as forças, né, por trás ali, que garante que o dólar, por exemplo, tem algum valor lá fora. E quando as pessoas perceberem isso, né, vão mudar a forma de transacionar. É uma questão de adoção, porque a moeda hoje é o quê? 100% na crença, né? Não tem nada que garanta aquilo lá, né? Antigamente era o ouro, o dólar lastreado no ouro, hoje é totalmente crença, você tem que crer no valor monetário, crer que o governo vai fazer um bom trabalho. E quando as pessoas perceberem que criptomoeda é muito melhor do que o sistema convencional, é uma questão de tempo até todo mundo começar a aceitar a criptomoeda. Eu, particularmente, eu vivo 100% em cripto hoje. Recebo em cripto, pago em cripto, faço compra em cripto. Alguma coisa ou outra eu preciso de dólares, mas eu pago meu aluguel em cripto, compro café em cripto, faço compra no mercado em cripto, pago amigos em cripto e recebo em cripto. E isso está só no começo, a gente está na fase de adoção, transformação, onde as pessoas vão ver que isso é melhor, né? Eu acho isso muito, muito fantástico e vamos ver o que vai acontecer, né? Só o tempo irá dizer. Mas eu concordo plenamente com o que o Antônio falou. O governo vai ter um problema gigantesco em questão de imposto, porque como que eles vão fazer essa coleta de imposto, sendo que cripto é um movimento global, não tem fronteira. A gente está entregando uma distribuição de poder para as pessoas e a gente está basicamente dando liberdade novamente para as pessoas, né? Se livrando do sistema do governo ali, né? Daquele poder que eles têm em cima da gente. Três observações interessantes em cima disso que o Matheus está falando aí, né? A China baniu o cripto foi pela 8ª vez, né? Saiu até um meme, né? Tipo assim, vamos banir cripto. Aí o cara olha e fala assim, cara, mas nós já fizemos tanto isso. Mas funciona. Então tá bom. Né? Que aí dá um baquezinho na cripto, logo estabiliza e como ele mesmo falou, não tem queda de movimentação nenhuma. Na verdade, assim, quanto mais os governos espremem as pessoas, mais elas querem sair do controle.
né? Então, mais elas procuram formas de recuperar sua liberdade. Aquela história lá, né? Outra, Tiradentes morreu por causa do quinto, né? 20%. Hoje a gente paga 40% do PIB imposto, um pouquinho mais, não sei. Então, cara, né? Estamos na mesma toada e a gente também está sendo exprimido. E sobre o suporte, né? Que é a crença e a força, a palavra do nosso icônico Roberto Jefferson, né? Um pouco antes dele ser preso, falando que o STF tinha que entender que o poder está na ponta do fuzil e não na ponta da caneta. E é a pura verdade, o poder está na ponta do fuzil. Só que o fuzil precisa de dinheiro para receber munição, né? Então, na hora que você compromete a arrecadação do Estado, você tira o poder do Estado te espremer. Eu fico numa epifania gigantesca pensando sobre isso, já converso assim com vários professores, falo assim, cara, tô reunindo conteúdo aqui, meu TCC vai ser sobre isso aqui, cara, vai ser sobre entender como que os bancos centrais e os governos vão se relacionar com cripto. Quando veio essa situação de El Salvador, eu fiquei em choque, eu fiquei maluco, falando com os professores, nossa, isso aqui é uma loucura. Ele, Bruno, mas é uma economia menor do que Minas Gerais. Eu disse, não, mas começa assim, né? Começa assim. Quando eu vi essa moeda lá de Miami, de Nova York, ou até a preocupação do Banco Central já olhando muito para importação e exportação de cripto aqui no Brasil, já fiquei assim, cara, esse incômodo tá chegando com força, né? Assim, e é uma briga que não tem como se evitar, porque o chão que a gente pisa é regulamentado por esse Estado. Só que não dá para a gente deixar de viver na realidade, né? Só que tem algumas amarras que a gente já não está aceitando mais, que o mundo já não está aceitando mais, né? Veio aqui assim, acabou que a gente não explicou aqui um pouco o que é DeFi, né? Assim, a gente foi para essa parte mais aberta e não explicou para a galera aqui o que são as finanças descentralizadas. E antes de vocês dizerem um pouquinho sobre isso, eu vou só falar o que é o CeFi, que são as finanças centralizadas. Quando você está usando aí é, alguns objetos como a bolsa de Pix. valores, oi? O Pix, né? Exato, Centralizando tudo. o Pix, ou a Câmara Interbancária de Pagamentos, né, que é de CIP, de boletos, o próprio sistema Selic, são várias formas financeiras, ferramentas financeiras centralizadas. O que acontece é que com essa estrutura feita pelo Ethereum, a gente construiu um supercomputador onde foram criadas ali várias soluções financeiras descentralizadas. Como, por exemplo, a gente tem corretoras descentralizadas, que são as DEX, ou seja, você consegue fazer a troca de ativos, você consegue comprar e fazer trades sem ter uma conta na B3, sem falar para a galera seu CPF. Então, a gente teve também a Synthetix, que cria sintéticos de ativos, então você consegue ter exposição ao ouro, a diversas outras coisas do mundo real, sem se expor como uma pessoa, né? O que essa revolução DeFi aí tem para a gente que é da Liga? Como você falou, né, a finanças descentralizadas dentro do mundo Ethereum, não só Ethereum, mas outras blockchains também, outros projetos, você consegue fazer operações sem pedir permissão para ninguém e sem KYC, sem ter que colocar seus dados, enfim. E é um pedaço, é um software criado por algum desenvolvedor e colocado na nuvem do blockchain. E esse software, ele não pode ser alterado por ninguém. Então, ele é rodado ali, ele funciona 24 horas de uma forma descentralizada. Então, os usuários não se conhecem, mas usam o contrato inteligente para interagir um com o outro, né? Então, isso garante a segurança do software e também a descentralização, porque pessoas do mundo inteiro podem utilizar aquele pedaço de software de uma forma descentralizada, ou seja, a segurança é descentralizada.
descentralizada em vários computadores espalhados pelo mundo aí. Então, assim, vai da imaginação dos desenvolvedores para criarem novos produtos financeiros. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente tem produtos que não existem no mundo convencional hoje, né? Vou citar um exemplo de um projeto que eu trabalhei, chamado Alquimista, acho que é a tradução. Nesse protocolo, nesse software, você consegue emprestar os juros futuro que você vai receber, né? Dá um exemplo, você tem ali 10 mil reais ou 10 mil dólares, né? Aí você converte em stablecoin, você deposita nesse protocolo, você consegue emprestar 50% do seu valor depositado, ou seja, 5 mil, e o próprio protocolo vai utilizar desses 10 mil dólares inicial para gerar juros, para render, né? Ele pega e usa outros protocolos, como um Lego mesmo, né? E ele gera um certo juros, e a sua dívida, esse 50% de adiantamento que você pegou, ele é pago de forma automática ao longo do tempo. Então, isso é um tipo de produto que não existe no mundo convencional, mas existe dentro do mundo DeFi, né? Então, assim, existem diversos outros aplicativos que são muito mais eficientes e funcionam de forma descentralizada. Eu acho muito interessante. Se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre esse protocolo aí, mas foi só uma pincelada nele. Na verdade, Matheus, em economia convencional, né, isso é a origem da bolha de 2008. A diferença é que, quando gerenciado por um computador, isso é estável, não vai explodir, né? Porque se a gente voltar lá em 2008, na crise dos subprimes americanos, o problema foi securitização e ressecuritização de dívidas e de recebimentos futuros, mas como não existia o controle que o blockchain faz, nesse exemplo que o Matheus falou, e faz muito bem, na hora que chegou o momento de liquidação, eles viram que aquelas dívidas elas foram ressecuritizadas, né, por valores irreais, né? Então, assim, a finanças tradicional, ela tenta ser criativa, mas muitas vezes com falhas, porque, né, realmente, se você tiver o custo de, para cada ressecuritização da dívida, mandar um analista imobiliário, no caso da dívida da bolha americana lá imobiliária, mandar um analista imobiliário, ver qual é o status daquele imóvel, qual é a situação, se está bem conservado ou não. E aí a gente está falando de uma ressecuritização de uma dívida que envolve, sei lá, 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 imóveis. É óbvio que o custo não se paga, né? Mas numa estrutura computacional, as garantias estão todas ali à vista e elas são palpáveis, né? Os lastros são palpáveis e essa bolha não explode, né? O que é e descentralizado, né? Descentralizado. Apesar de que a distribuição de dívida em 2008 foi muito descentralizada também, apesar de passar pelas liquidações de Banco Central, mas no final ninguém era dono de nada e esse foi o problema. Mas, assim, para mim o exemplo maior é o que o Matheus falou, que hoje ele vive em cripto, é você pagar uma coxinha na padaria com cripto, ou o famoso Bitcoin Pizza Day, entendeu? Onde o cara foi lá e comprou por 10 mil bitcoins uma pizza, né? Só que aquela transação, ela passou pelo blockchain e não por uma instituição centralizadora. Eu pago um Pix. Cara, seu Pix passa pelo Banco Central. E o Banco Central tem o registro e o monopólio daquela informação. Centralizados, né? Claro que o Banco Central tem vários backups, etc. Mas se aquela instituição colapsa, né, tudo que tá em confiança em cima dela também colapsa. E a mais simples transação em cripto, ela é descentralizada, e aí está a dificuldade do governo em tributar, né? Porque ele não vai ter conhecimento.
talvez, essa é uma discussão muito longa, né? Se vai, se não vai, como vai ter conhecimento e controle, né? Se ele vai ter que criar um banco falando que a carteira tal é do CPF tal e assim ele vai vincular, como é que vai ser isso, né? Mas as pessoas também vão poder ter carteiras que elas não identificam. Igual, nada de novo também, tá, gente? A sonegação hoje ocorre em papel moeda, né? Então, o cara simplesmente ele recebe ali, ele recebe R$ 1.100 no salário mínimo na carteira dele aí, um pintor, né? Um profissional qualquer, ele recebe R$ 1.100, R$ 2.000, R$ 3.000, ele vai fazer um bico no fim de semana e você pode ter certeza que esse dinheiro vai ser pago para ele ali, 500 pila em nota de 100, e ele não vai declarar, e vai ser sonegado. Né? A sonegação já ocorre, também não é nada novo. O que a gente está sempre discutindo aqui é a escala e o impacto. Né? Qual que é a escala do momento em que a adoção de cripto realmente começar a bater mais pesado? Né? A escala a linha futura, né? O horizonte infinito é um colapso da Fiat, porque para suportar o peso do Estado, eles vão imprimir mais moeda fiduciária, que cada vez perde mais o seu valor frente às mercadorias. Né? Então, é uma hiperinflação em fiat que a cripto não vai sofrer, se você pensar num horizonte infinito. Mas quando isso vai chegar, se isso vai chegar, se antes disso vai ter um mecanismo de controle, aí é o papel da mãe de Ná, né? A gente vai ter que viver para assistir. Sim, sim. Eu queria comentar um pouquinho sobre DeFi, pessoal, porque DeFi é muito poderoso e a base do DeFi são os protocolos de stablecoin, basicamente, que é a DAI, que vem do MakerDAO, que produz ali o combustível que sustenta o DeFi. Mas um exemplo clássico para diferenciar DeFi do CeFi, né, é a própria Aave, que é aquele protocolo de liquidez que você consegue emprestar e pegar dinheiro emprestado sem conhecer a sua contraparte, com uma taxa de juros ali coletivamente estabelecida e com zero default, ou seja, zero fraude, zero inadimplência. Então, quando, né, na face da Terra, você não conheceria para quem você está emprestando seu dinheiro, você tem garantia de recebimento e ainda pode levar um rendimento com isso, né? Então, por exemplo, DeFi, via uma estrutura de incentivo, né, e também transparência ali no código, permite que pessoas emprestem e peguem dinheiro emprestado de uma forma trustless, né? E aí tem muita gente que me questiona falando o seguinte: pô, mas eu consigo como é que funciona isso, né? Qual que é a mágica por trás? A mágica é que você tem que deixar um colateral, né, no DeFi para pegar alguma coisa emprestada. E aí o pessoal fala assim: ah, então é trocar cebola, não vale nada, né? E não é isso, né? Porque, por exemplo, um exemplo fácil de entender: vamos supor que você é um engenheiro, um construtor civil, quer construir prédio, e você tem Bitcoin ou tem Ethereum. Você não quer desfazer dos seus Ethereums, mas você quer financiar a sua construtora. Você vai lá, pega os seus Ethereums, coloca como colateral, pega um empréstimo em stablecoin, em dólar, por exemplo, pega esses dólares, vende numa corretora, ou seja, constrói seu prédio, e no final das contas, quando você vender seu prédio, você vai lá e paga os juros e pega seu Ethereum de volta. Então, são exposições, né, que o DeFi te permite ter hoje em dia, e, querendo ou não, é para quem tem cripto, no atual estágio da coisa, mas são exposições que são muito úteis, que já geram valor, né, para os participantes ali da rede. Esse é um exemplo. Tem o Synthetix, que você pode criar qualquer sintético de qualquer ativo colateralizando aquele ativo. Isso aí também é muito legal, porque você pode tradear a ação da Tesla em blockchain, você pode tradear a ação da CEMIG, você pode criar uma aposta, você pode criar opções. Isso é interessante. Então, assim, basicamente, pessoal, o DeFi, ele cria oportunidades,
diferenciadas de exposição a risco, com diferentes prazos, modalidades, funcionalidades e também riscos, né, associados. Eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre DeFi, que é interessante. A gente, dentro do mundo cripto, fala que DeFi é o Money Lego, né? Aquele joguinho Lego que você montava, igual aqui a minha camiseta. DeFi é basicamente isso. Todos os protocolos conseguem se comunicar um com os outros de forma automática, de forma que o algoritmo consegue comunicar com o outro. Então, se você quiser participar do DeFi, por exemplo, o que você quer? Qual que é o seu objetivo? Eu gostaria de ter um rendimento na minha aplicação, no meu Ethereum. Você pode aplicar em algum protocolo e esse protocolo vai pegar seu Ethereum e aplicar em outros protocolos para gerar receita para você. Então, isso é uma aplicação dentro, não? Você consegue, igual o Antônio falou, você consegue emprestar, pegar emprestado, você consegue aplicar, prover liquidez, você consegue mintar, criar novos tokens dentro de um protocolo, né? Eu, por exemplo, quando eu preciso de dólares, né, eu não vendo meus ativos, né? Eu faço um empréstimo usando esse mecanismo de Money Lego, né? Eu primeiro pego meu Ethereum, coloco como colateral, né? Então, o Ethereum ele é um ativo que sobe de valor ou desce também. Então, eu nunca pego muito além do que eu estou disposto ali, que o Ethereum vai perder de valor, né? Então, por exemplo, se eu tenho um Ethereum, que hoje é $4.000, eu consigo pegar 50% desse valor em empréstimo. Com esse valor, eu vou em outro protocolo, aplico lá para poder render juros e eu pego outro empréstimo a juros zero e aí transformo em dólar. E se o Ethereum subir de valor, por exemplo, a diferença, a dívida que está ali, eu consigo pegar essa diferença de valor e pagar. Porque a dívida que eu peguei dentro desse protocolo não tem juros, é juros zero. Existem protocolos que cobram juros, mas tem protocolos que são juros zero. E o único risco que você tem nesse caso é se o ativo, como o Ethereum, que você colocou de colateral, perder valor, né? Então, é muito interessante esse mecanismo, é uma matemática muito gigantesca por trás, que eu não consigo explicar para vocês, só que faz muito sentido e é gerado por algoritmos, né? Então, não tem pessoa por trás, é algoritmos que fazem todo esse trabalho de rentabilidade, esse trabalho de alocação do seu dinheiro. Só que é importante frisar também que DeFi é como se fosse a gente chama de Wild West, né? Como o velho oeste ali, aquele lugar desconhecido que ninguém sabe o que está acontecendo. Porque existe os riscos, né? Você tem o risco dos ativos caírem de preço e você ser liquidado, mas é uma maneira muito interessante de você eliminar qualquer terceiro, no caso, em ações, né? Você investe dentro de uma corretora e tem um banco envolvido, enfim, você elimina todos os intermediários e você consegue ter uma rentabilidade muito maior dentro do mundo DeFi. Isso é muito interessante. E agora a gente está tendo o DeFi 2.0, que, como o Antônio falou, né, a base do DeFi é stablecoins, mas o DeFi 2.0 ele quer eliminar essa stablecoin. Por quê? Porque a stablecoin ela tem lastro no dólar. E aí o pessoal pensou, e se o dólar perder valor? O que acontece? Então, basicamente, a sua stablecoin também vai perder valor. Então, o DeFi 2.0 está criando uma nova reserva de valor, uma nova moeda que não tem lastro, nenhuma moeda do mundo real, que não tem lastro no dólar. Como que eles vão fazer isso? Eles estão fazendo isso com as moedas já existentes dentro do mundo DeFi. Aí é um tópico muito mais complexo e tem muita matemática por trás, mas eu acredito nesse futuro onde que a gente não vai depender, não vai ter lastro nenhum no dólar ou então qualquer outra moeda fiduciária. Bom demais. A gente já está, Miguel, esse é um assunto realmente que vale até outro encontro da Liga, que o DeFi 2.0. Exatamente. O Antônio já está chegando aqui no limite, né? O Antônio também já está em um fuso horário bem maluco, né? Já vou agradecer a oportunidade dessa conversa aqui com vocês. Assim, foi totalmente incrível ter esse contato aqui com vocês. Muitos aqui eu
primeira vez que eu converso com o Antônio e Pedro, muito tempo que a gente não conversa, e Guelph, assim, foi sensacional a conversa. Aí só um detalhe aqui que eu descobri, eu queria pedir a autorização de vocês para liberar essa gravação, que eu descobri que a PUC hoje às 2 horas enviou uma avaliação multidisciplinar. Assim, a gente teve 47 confirmações, eu vi que a galera não estava aparecendo, descobri aqui, teve uma avaliação multidisciplinar que foi liberada aqui numa das matérias, então eu queria disponibilizar essa gravação para a galera poder assistir. Tranquilo? Beleza. Sem problema, pessoal. Tranquilo. Com licença para vocês aqui. Muito obrigado, viu? E foi um prazer conhecer todos vocês e bater esse papo. Você está por onde, Antônio? Que eu não estou sabendo do seu fuso. Estou na Índia, cara. O fuso tá fusado mesmo, hein? Um abração. Um abraço. Valeu, Antônio. Um abraço. Tchau. Obrigado. Valeu, Quer falar pessoal. mais? Quer parar a gravação ou... Sim, deixa eu pausar aqui.